Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje, quarta-feira, dia do vídeo sem enrolação e o assunto de hoje é Fleury. A pergunta que chegou aqui do nosso seguidor lá no Instagram foi exatamente essa: se Fleury é uma eterna promessa. Vocês vão entender nesse vídeo por que ele perguntou dessa forma e porque cada vez mais pessoas do mercado estão perguntando dessa forma sobre Fleury. Eu queria aproveitar e pedir para que vocês curtam esse vídeo, porque é importante, ajuda a gente. Comente lá embaixo se você gosta de Fleury, há quanto tempo você está carregando Fleury na carteira e o que você acredita que vai acontecer com as ações. A nossa opinião a gente vai falar logo depois da vinheta. Então, enquanto isso, se inscreve no canal, aciona aquele sininho de notificação e a gente já começa. Bom, pessoal, o que eu vou fazer nesse vídeo de hoje? Eu vou fazer primeiro um follow-up aqui de Fleury, vou mostrar um pouco dos indicadores dela, depois eu vou falar ali 2 ou 3 pontos que o mercado não gostou nos resultados da Fleury, embora o lucro líquido tenha subido, como a gente vai dar uma olhada agora. Então, pegando aqui o site do Investidor 10, eu já estou com a Fleury aqui em mente e a gente tem o seguinte: em 12 meses, a Fleury caiu 13,44%, isso já ajustado aos proventos, né? Além disso, se a gente pegar aqui em 12 meses, em 5 anos, R$ 1.000 já ajustado aos proventos teria virado R$ 637, o que deve dar, se eu não errei a conta aqui, uma queda de uns 36,3% mais ou menos. Tá? A única coisa que eu sempre peço é o seguinte: quando você compara com 5 anos atrás, lembra que há 5 anos atrás a gente estava muito perto de o início ali da pandemia, então era um período que o mercado estava muito eufórico, né? Que o Brasil iria crescer horrores e que a taxa de juros era de 6,5%, então leve sempre isso em consideração. Tá? Agora, quando a gente vai olhar os resultados da empresa em si, a gente acaba tendo uma surpresa, né? Quando a gente vem aqui no lucro por ação, que até eu gosto mais, porque ela fez uma combinação de resultado recente com a Hermes Pardini e aí acabou emitindo novas ações, então o lucro para cima acaba ficando um pouco distorcido com relação à cotação. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que em 10 anos o lucro cresceu de 33 centavos por ação para R$ 1,12. E a gente vê que nesses últimos anos aqui teve um crescimento bastante expressivo, né, desse valor aqui. Então, a empresa ela está crescendo, o resultado, e o que acontece é que o indicador preço sobre lucro dela está ficando cada vez menor. Não apenas o preço sobre lucro, tá? Se eu pegar o EV sobre EBITDA, também está ficando cada vez menor. Então, a pergunta que fica é a mesmíssima da semana passada, quando a gente falou de Hypera. Por que é que as empresas de saúde estão valendo cada vez menos? Né? O mesmo vai acontecer com a Redditor, por exemplo, e talvez a Raia Drogasil ainda seja aquela empresa diferente aí no setor, mas eu não duvido que aconteça também com a empresa se ela titubear ali nos resultados. A grande questão é a seguinte: até ali 2019, qual era o grande racional das pessoas? A inflação médica é muito maior e ela sendo muito maior, as empresas vão conseguir ter um crescimento maior. Além disso, existe um envelhecimento da população. Com o envelhecimento da população, as pessoas vão demandar cada vez mais serviços médicos. No caso da Fleury, exames, diagnósticos e outros mais, né? Então, a tendência com uma população cada vez mais velha é que essa população necessite de mais exames e diagnósticos, logo a Fleury cresceria a uma taxa maior do que o mercado espera na média das empresas, e por isso as empresas de saúde acabavam tendo um preço sobre lucro maior do que as outras. Enfim, né? Esse era o racional. A gente vê que esse racional ele vai se corroendo, ele vai se dissolvendo ao longo do tempo. Outras empresas de outros setores também passaram por um processo similar, mas nesse momento a gente vê que a Fleury ela está com 12,45 vezes lucro. Bom, ela está com 12,45 vezes lucro, mas eu mesmo digo que na verdade é muito menos do que isso. Por quê? Porque a empresa
ela aqui quando a gente pega o lucro líquido dela, a gente vê que ele está crescendo. Só que quando a gente pega o trimestral aqui, a gente vai ver que ainda tem um quarto trimestre aqui que veio muito ruim, de 81 milhões. Tá? Então, esse quarto trimestre de 2024, sazonalmente ele é pior. Se a gente pegar aqui, também é quarto trimestre. Se a gente pegar aqui, também é quarto trimestre. Por quê? Porque chega no final do ano, as pessoas não marcam exame. Ninguém quer fazer um exame para descobrir se está com problema entre o Natal e o Ano Novo, por exemplo. Então você tem um período ali que os custos fixos, os aluguéis, a energia elétrica, o ar-condicionado, enfim, o custo com pessoal e que é o mais importante para a Fleury, ele acaba não sendo diluído. Então o quarto trimestre deve ter um lucro menor, mas deve ser um lucro maior do que esses 81 milhões aqui. Então eu particularmente acredito que esses 608 milhões vai pular para uns 670 milhões. Se eu fizer o cálculo para 670 milhões para esse ano, né, a gente tem 7,64 dividido por 670, é muito imaginar aqui que na verdade é 11,2 vezes mais ou menos. Então esse é o primeiro ponto que eu queria aproveitar e trazer para a Fleury, né? O quarto trimestre sazonalmente é pior, então o mercado não vai querer comprar agora antes de um resultado que deve ser um pouco pior, mas em compensação ele vai ser muito melhor do que o do ano passado. Agora eu vou fazer uma explicação aqui que é um pouco técnica, tá? Então eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção nessa explicação aqui. Aqui eu estou no imposto de renda da Fleury nas informações trimestrais. Tá? Se você olhar aqui o consolidado, você vai ver que o lucro antes do imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, você vai ver que teve um crescimento bastante expressivo, saindo de 438 milhões para 689 milhões. Tá? E a alíquota efetiva, a alíquota combinada, na verdade, é de 34%, ou seja, a despesa deveria ser 234 milhões de imposto de renda. Como é que ela conseguiu baixar para 161 milhões? Muito simples, ela pagou o juro sobre capital próprio. Esse juro sobre capital próprio foi esse daqui, 184 milhões. Aí você vai me perguntar assim, Daniel, se ela pagou 184 milhões, por que aqui está 62? Simples, porque 62.585 é 34% de 184 milhões. Aqui já está aparecendo embaixo da alíquota combinada, então já foi feito o cálculo, tá? Dos 34%. Então abate aqui 62 milhões. Apenas como referência, esses 62 milhões é o dobro daquilo que foi ano passado. Então, esses 184 milhões aqui, ele é muito maior do que os 92 milhões que a empresa pagou antes. Só que, o que aconteceu depois? Depois, a empresa pagou ainda em dezembro 144 milhões. E aí ela combinou para um efeito aqui positivo no imposto de renda de 80 milhões. Se ainda teve 110 milhões para pagar, por que ela não distribuiu mais juros sobre capital próprio ainda? Porque existe um limite para juros sobre capital próprio. Ele precisa ser no máximo 50% do lucro líquido ajustado. Senão todas as empresas iriam fazer o quê? Elas iriam pegar, distribuir sobre juros sobre capital próprio e iriam pagar 15% de imposto de renda retido na fonte ao invés de 34%. Então existe uma limitação, né? E eles conseguiram chegar no máximo da limitação no passado e eu acredito que esse ano eles vão fazer a mesma coisa, afinal em dezembro eles costumam distribuir juros sobre capital próprio. Tá? Na minha visão, esse ITR aqui no final do ano de 689, ele deve chegar em uns 850, 860, mais ou menos, né? Lembrando daquela sazonalidade que eu falei. Então, 860, eu diria até mais, 870 talvez. Tá? 870 vezes 0,34 daria 295 milhões. Né? Só que esse 870 daria 435 de lucro, menos o ajuste de reserva legal e etc. É muito possível que a empresa distribua mais 184 milhões aqui. Então ela pagaria 33 centavos em agosto, que já pagou, 33 centavos em dezembro, aí eu estou estimando, tá? E além disso, ela pagou aqui, ó,
0,14 em abril, né? Que aí é a distribuição de dividendos, aí não é juros sobre capital próprio. Então, na soma dos últimos 12 meses, ela pagou aí em torno de 0,75, tá? Nos próximos 12 meses agora, já em dezembro, esse número já deve subir para 0,83 mais ou menos, tá? Então esse é um ponto que é importante. Por quê? Porque quando a gente pega e faz a precificação da Fleury aqui, a gente consegue dar uma olhada de como é que pode dar o retorno dela, tá? Então eu gosto de pegar, por exemplo, 5 anos. Se a empresa, por exemplo, passar a ser negociada com preço sobre lucro menor ainda de 10 vezes e ela continuar pagando 67% do lucro, esse lucro só crescer 5%, que é extremamente conservador, você vai ver que ela vai render menos do que o CDI. Na verdade, o CDI agora já subiu, né? Hoje está em 11,15, seria um retorno muito menor. Se ela recuperar um pouco daquela precificação ali para 15 vezes lucro, que é provável que aconteça em algum momento aqui quando a taxa de juro cair, até 2029 em algum momento deve cair a taxa de juro, a gente já tem uma taxa de retorno de 14,22, isso com crescimento de 5% só. A taxa de crescimento média do lucro por ação foi de 11,2 nos últimos anos. E aí a gente passa para o nosso terceiro ponto aqui que eu gostaria de falar sobre Fleury, que tem a ver com a outra coisa que o mercado não gostou. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero aproveitar para trazer aqui os resultados da empresa. A gente vai ver que o lucro líquido da companhia cresceu 9,5% ano contra ano, né? No Proforma aqui, 9,8%. Então, se eu mudar aqui para 9,5% crescimento, esse resultado aqui já fica muito melhor, ó, uma TIR esperada de 19. Se ele mantiver esse 12,5 atual, esse crescimento aqui já vai para 15,4, porque é 9,5 de crescimento mais o dividendo que ele está distribuindo, né? Então, mesmo assim, bateria o CDI. Então, o que pode acontecer para a Fleury não bater o CDI nesse preço atual? Seria ela crescer muito pouco, como 5%, e ela passar a ser precificada a um múltiplo menor ainda do que o atual. Mas continuando aqui, porque eu ainda não cheguei no ponto que eu gostaria de falar, que é o seguinte: por que o mercado não gostou do resultado da Fleury? Né? E ele está muito ancorado aqui na parte da receita da empresa. Tá? E a receita da empresa aqui, você vai ver que ela cresce 6,1%, no Proforma também. Aqui a receita bruta de atendimentos, eu vou passar direto ao que importa. Tá? Aqui o Proforma, que é o que eu quero ver. A quantidade de atendimentos Proforma, que é somando a Hermes Pardini e a Fleury, inclusive antes da sinergia, da combinação de negócio entre as duas, aumentou aqui em 5,3%. Então, isso significa que os atendimentos cresceram 5,3%, subiu o volume de atendimento. A quantidade de exames subiu 6,3%. Em linha com aquilo que a gente fala, crescimento populacional, envelhecimento da população, no ano também crescendo bem, 4,8% a quantidade de exames, mas o que está acontecendo? A receita bruta por exame vem diminuindo, uma queda de 1,3%, uma queda de 0,2%. Tá? Na operação Lab to Lab, que é a de hospitais, e a Lab to Lab, que é aquela que ela faz parte do serviço de outros laboratórios, a gente percebe algo similar. A gente vê um aumento do volume de exames Proforma aqui, de 14,4%, de 15,5% no Proforma, até muito maior do que o volume de exames que vinha da Fleury, a Pardini crescendo mais do que a Fleury, mais uma receita bruta de exame caindo 5,3%, caindo 3,8%. Outra coisa que chama atenção também é a receita bruta por exame do business to business, né, que é o serviço prestado para hospital ou para outros laboratórios, é 10,2%. Enquanto isso, para pessoas físicas, é R$ 37,4 por exame. Isso mostra a discrepância que existe entre o valor de pagamento para laboratório e para hospitais
e contra pessoas físicas. E aí, o último ponto que o mercado também não gostou é o seguinte, né? Essa plataforma de novos elos e plataformas de saúde é aquilo que a Fleury espera que cresça muito. Né? É aquilo que ela esperava um crescimento de 2 dígitos, de 15% ao ano. E esse crescimento só de 8,4% chamou muita atenção, ou de 12,2% em 9 meses. A gente vê uma redução aqui desse crescimento. Então, esses 3 pontos aí, eu acho que são relevantes de você entender, né? O primeiro deles, por que as empresas de saúde estão sendo precificadas cada vez menor? A questão dos novos elos, que estão crescendo menos do que aqueles 10, 15% que o mercado esperava. Então, será que ele já esgotou o crescimento? Será que foi um investimento ruim da Fleury? Afinal, ela fez compras a preços maiores porque o potencial de crescimento era maior? E a outra é a receita bruta por exame, que tem crescido menos do que a inflação, não, tem até decrescido em valor nominal. Né? Então, isso é algo que o mercado espera que no futuro, talvez, se não recuperar e continuar caindo, vai acabar impactando a margem da companhia. Enfim, gente, eu acho que esse é o recado que eu queria passar para vocês sobre Fleury. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se é uma oportunidade ou se representa um risco, os 2 cenários foram apresentados aqui no vídeo de hoje. Então, a nossa análise ela fica dentro da área de membros. Inclusive, semana passada teve relatório sobre Fleury, mas com os dados que a gente passou aqui, você consegue tomar a sua decisão. Se você está mais ancorado no risco, né, de ela ser precificada cada vez menos valores, afinal o crescimento da população não vai ser tão grande, o envelhecimento não é tão grande e tão relevante assim, o lobby dos planos de saúde dos hospitais e dos laboratórios é mais forte do que a Fleury, então ela vai ter que aceitar valores menores de receita por exame, o que vai comprometer a margem dela. Ou você pode imaginar que hoje já está muito depreciado o preço sobre lucro, já está muito depreciado a receita bruta por exame, é natural que isso volte a crescer em algum momento, e aí Fleury é uma super oportunidade. Então, gente, é importante que vocês tenham as duas visões, tem a visão do risco, tem a visão do retorno, cada pessoa vai pensar de uma forma diferente. Como eu disse antes, a nossa análise está lá na carteira de ações, para que vocês possam acompanhar e saber qual é a nossa opinião, qual é o nosso preço-alvo. Abraços, bons investimentos, até a próxima, e em dezembro deve ter juros sobre capital próprio de Fleury, alguma coisa em torno de 33 centavos, uns 2,5% de yield no preço atual. Tchau, tchau, pessoal. Abraços, bons investimentos e nunca se esqueça que construir leva tempo.